Bom dia, sétimo. Tudo bem, gente? Turminha, nós vamos continuar a falar sobre os alimentos, né? Nós vimos então na última aula um pouquinho sobre os carboidratos e agora nós vamos ver as proteínas. Proteína também é muito comum da gente ouvir falar. Nós já sabemos que elas são alimentos construtores. E as proteínas, elas são formadas por moléculas chamadas aminoácidos. Proteínas são feitas de aminoácidos. Vamos ver isso em detalhe? Para que serve uma proteína, né? Quando a gente fala assim, ai, você quer ganhar proteína? Você quer ganhar massa muscular? Tem que comer proteína. Tem mesmo, sabe por quê? Porque massa muscular é o músculo crescer. E se eu quero que o músculo cresça, eu tenho que fazer as células e o tecido muscular crescer. A nossa carne, gente, ela tem grande quantidade de proteína. Quando alguém quer ficar musculoso, além de ir na academia, fazer atividade física, tem que se alimentar com uma grande quantidade de proteína, porque a nossa carne, nosso músculo, ele é formado de proteína em grande quantidade. Proteínas, então, têm a função de formar as nossas células e, consequentemente, os nossos tecidos. O nosso tecido muscular é formado de muitas proteínas. As proteínas também têm a capacidade de acelerar as reações químicas no nosso corpo. São proteínas especiais chamadas de enzimas. Já ouviram falar em enzimas? Por exemplo, quando a gente tomou o café da manhã, vai acontecer dentro do nosso sistema digestório a digestão dos alimentos. Quem é que consegue digerir os alimentos? As proteínas chamadas de enzimas. E o que elas fazem com o alimento? Elas aceleram a digestão. Dizem os cientistas, turma, que se eu almoçar e não tiver as enzimas para fazer a digestão dos alimentos, meu corpo vai demorar 8 horas para digerir meu almoço. Agora, se eu almoçar e as enzimas entrarem em ação no meu sistema digestório, esse tempo de digestão cai para 4 horas. Então, olha que diferença enorme. Sem as enzimas, que são proteínas, a digestão demora 8 horas para acontecer. Com as enzimas, esse tempo cai para 4, porque as enzimas são proteínas que vão acelerar as reações químicas do nosso corpo, inclusive aquelas da digestão dos alimentos. Legal, né? Muito interessante. Outra função importantíssima das proteínas é que elas são os nossos anticorpos. Agora, em tempos de Covid, né? Os cientistas estão desenvolvendo a vacina. O que a vacina faz com o nosso corpo? A vacina estimula o nosso corpo a produzir anticorpos contra o vírus da Covid-19. E o que são os anticorpos? São proteínas. Anticorpos são proteínas que conseguem inativar os vírus. Olha a importância que a proteína tem para a nossa saúde, gente. Elas combatem micro-organismos. Hormônios. Vocês já ouviram falar no hormônio insulina? A insulina é um hormônio que regula a quantidade de glicose no nosso corpo. Essa insulina, esse hormônio, ele é um hormônio que também é uma proteína. Então, perceba o quanto as proteínas são importantes para o nosso corpo. Eu citei aqui apenas 4 funções, mas tem inúmeras. Por exemplo, no nosso sangue tem uma proteína chamada hemoglobina, que transporta o oxigênio do ar para todas as células do nosso corpo. Então, príncipes, por que eu tenho que estudar proteínas? Porque sem elas você morre. Você quer uma importância maior para poder estudar elas, né? E elas são formadas, então, de aminoácidos. O que é um aminoácido? É essa molécula que está aqui representada, olha. Um aminoácido, gente, ele tem um grupo aqui, ó, chamado carboxila, que é o COHO,
grupo carboxila, e um grupo chamado grupo amino, que é o nitrogênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. Então, um grupo amino com um grupo ácido carboxílico, aminoácido. Amino, porque tem o grupo amino. E ácido, porque esse grupo carboxila aqui é um ácido. Pronto. Os aminoácidos são as unidades que formam as proteínas. Se eu pegar uma proteína, por exemplo, o anticorpo, que eu falei com vocês, que nos defendem dos vírus. Se eu pegar um anticorpo e olhá-lo no microscópio e aumentar, eu vou ver que ele é formado de vários aminoácidos. Tá bem? Bom, então, para a gente entender bem a formação das proteínas, observe aqui essa figura de baixo primeiro. Deixa eu arrumar aqui. Aí, aqui, ó, na ponta da caneta, tá? Daqui para lá, tá bem? Olha, cada bolinha aqui separada é um aminoácido. Então, um aminoácido amarelo, um vermelho, um azul, um verde. Quando esses aminoácidos se juntam, ó, percebam que aqui eles estão ligados por uma linha. Quando os aminoácidos se juntam, eu formo um peptídeo, que já é quase uma proteína. E quando eles se juntam muito, aí eu formo uma proteína. Então, a proteína, isso aqui tudo é a proteína, ela é formada de pedaços menores, que são os aminoácidos, que é o mesmo que mostra essa imagem aqui de cima, olha. Tudo isso aqui junto é uma proteína. E eu percebo que ela é formada de vários aminoácidos. Cada bolinha colorida aqui simboliza um aminoácido. Tá bem? Na natureza existe 20 tipos diferentes de aminoácidos. Eu coloquei eles aqui, ó, para você ver, tá? Saber que na natureza tem 20 tipos. Se você contar aqui, ó, tem 20. Cada um tem nome. Olha, alanina, valina, leucina, arginina, histidina. Mas isso aqui é só para você entender que na natureza tem 20 diferentes tipos de aminoácidos. Turma, e tem milhares de proteínas. Como é que isso é possível? Se eu só tenho 20 aminoácidos, como é que eu consigo ter milhares de proteínas diferentes? Você consegue pensar? É porque esses 20 aminoácidos, eles vão se combinar, eles vão se unir um ao outro de formas diferentes. Por exemplo, uma proteína, ela pode ter 50 aminoácidos de alanina e 20 de fenilalanina. Aí a outra proteína vai ter 100 aminoácidos prolina, 35 de glicina, 2 tirosina. Então, as combinações são diferentes. Por isso que eu consigo ter muita variedade de proteínas. E isso é muito legal também. Outro dado importante sobre os aminoácidos é que nós classificamos eles em 2 tipos. Os aminoácidos naturais e os aminoácidos essenciais. Turma, eu chamo um aminoácido de natural aquele que o meu corpo produz. Então, eles são produzidos pelo próprio organismo. O nosso corpo, ele consegue fazer alguns daqueles 20 tipos de aminoácidos. Esses que o meu corpo consegue produzir, nós chamamos de aminoácidos naturais. Mas existem alguns que o nosso corpo não consegue produzir. Então, nós temos que adquiri-los dos alimentos. Esses são os aminoácidos essenciais. Aminoácidos essenciais são aqueles obtidos apenas através da alimentação. E quanto mais balanceada é a alimentação, mais variedade de aminoácidos essenciais a gente vai estar conseguindo. Entendido? Aminoácido natural, aquele feito no meu corpo. Essencial é aquele que o meu corpo não faz, então eu tenho que comer dos alimentos. Tranquilo, né? E para finalizar essa nossa aula sobre proteínas, eu quero falar da hemoglobina, que é essa proteína aqui, ó. Olha como ela é. A hemoglobina, gente, é uma proteína que tem ferro na composição. Então, a cor dela
É vermelha, porque o ferro dá cor vermelha para as estruturas. A hemoglobina, ela fica dentro dos nossos glóbulos vermelhos. Estão percebendo aqui, ó? Aqui é um glóbulo vermelho. Aqui é outro glóbulo vermelho. Dentro dele tem o quê, ó? Essa estrutura aqui, a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que fica dentro das nossas células vermelhas do sangue. E ela tem uma função extremamente importante, que é se ligar aos átomos de oxigênio que a gente respira e levar esses átomos de oxigênio através do sangue para todas as nossas células. Então, olha que interessante, essa primeira imagem. Tenho aqui o glóbulo vermelho, ele também é chamado de eritrócito. O glóbulo vermelho, dentro dele está cheio de hemoglobina. Aí a gente respirou o oxigênio, ó. Aí o oxigênio, quando chega no meu pulmão, ele passa para o sangue. Aí ele chega lá na hemácia e ele vai se ligar com a hemoglobina. Olha aqui. Olha como ele se ligou. O oxigênio são essas bolinhas azuis. A hemoglobina está aqui dentro. Olha o que aconteceu aqui, ó. O oxigênio se ligou na hemoglobina. E aí, gente, esse sangue vai circular por todo o meu corpo e vai levando o oxigênio para todas as minhas células. Interessante? Muito interessante. Então, muito cuidado com as proteínas. A gente tem mania de falar no senso comum, mas elas são importantíssimas para a nossa vida. E quais alimentos são fontes de proteínas, né? Os alimentos fontes de proteínas são as carnes de qualquer tipo, os ovos, ovo tem muita proteína, gente. O leite tem muitas proteínas, tudo que é derivado do leite, queijo, iogurte, coalhada, danoninho, tá bem? E alguns vegetais, como feijão, grão de bico, amendoim, as castanhas, nozes, elas também têm bastante proteínas, tá bom? Se você é uma pessoa que quer ficar musculosa, quer ter massa muscular, abdômen definido, além de você ir na academia, ficar puxando peso, você tem que comer proteína. Sem proteína, o músculo não cresce. Por quê? Porque a nossa carne, ela é feita de proteína. Tanto que quando a gente quer comer proteína, a gente vai comer da carne, porque carne é feita de proteína. Tá bem? Vou dividir a aula aqui em duas, tá bem? Próxima aula vamos ver os lipídios. Beijinho e tchau!